Boa noite! Nesta edição, vamos continuar fazendo referência ao tradicionalismo. No primeiro bloco, você vai ver que o orador do Grande Expediente prestou uma homenagem aos Cavaleiros do Planalto Médio. Representou Passo Fundo, representou a 7ª região tradicionalista, 42 municípios envolvidos, 104 entidades e um total de 6.062 quilômetros a cavalo. E essa placa coroa o que nós temos feito. Acredito que foi merecido, mas eu comungo com todo o pessoal do meu grupo e também todos os tradicionalistas da 7ª região. Você vai conhecer ainda um pouco da história e da cultura gaúcha. Vamos falar então sobre 1947, quando Paixão Cortes, tirando uma centelha da pátria, que era extinguida no dia 7, e para acompanhar os restos mortais do general Davi Canabarro, aprovadas alterações no Sistema Municipal de Cultura. Conforme o líder do governo, a captação de recursos também será normalizada com a aprovação do projeto. No Jornal da Câmara de ontem, você viu que a primeira sessão plenária da semana fez referência ao tradicionalismo e aconteceu no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal. Agora nós vamos conferir como foi o grande expediente do vereador Leandro Rosso. No espaço de honra da sessão plenária, o vereador Leandro Rosso reconheceu os Cavaleiros do Planalto Médio. O grupo conduziu a chama crioula pelo 15º ano consecutivo e desta vez o ponto de partida foi a cidade de Tenente Portela. Mas estes homens já ultrapassaram a marca de 6.000 quilômetros a pata de cavalo. Nosso grupo hoje ultrapassa 15.000 quilômetros de cavalgada e só da chama ultrapassou 6.000 quilômetros. Quantas dificuldades, Paula? Eu digo assim, a gente passou por muitas dificuldades, mas nosso grupo tem um lema, que nós cavalgamos até com tempo bom. Então assim, eu vou dar um exemplo para ti, Novo Hamburgo, cavalgado no Novo Hamburgo Passo Fundo, de 9 dias deu 7 de chuva. Teve uma outra, vindo de Itaqui, a cavalgada de Itaqui. A saída nossa lá, nós saímos de lá pisando na geada a 2 graus negativo. Então assim, as intempéries do tempo não nos atrapalham, só nos fortalecem. Leandro Rosso afirmou que a Câmara de Vereadores tinha o compromisso de agradecer o que estes homens fazem pela cultura gaúcha. Isto porque, além de conduzir a chama crioula, os Cavaleiros do Planalto Médio realizam palestras por onde passam. Previamente, no nosso planejamento, que nós já passamos por lá, nós nos colocamos à disposição de conversar com as escolas, de dar palestra, de conversar com os alunos, de mostrar esse sentimento de ser gaúcho, como deve se portar um gaúcho, que isso, mais uma vez eu digo, é coisa séria, é um orgulho. Então nós tentamos levar esse sentimento tradicionalista por onde a gente passa, seja nas comunidades, nos CTGs, nas cidades, nos colégios, por onde a gente passa a gente leva esse sentimento. O orador do Grande Expediente também desafiou o Legislativo Municipal. Aprovar um projeto que vai possibilitar a instalação de uma nova casa aos Cavaleiros do Planalto Médio. Nós estamos hoje com a sede lá no Parque de Rodeios, que é o antigo restaurante do rodeio, mas já se tornou pequeno. Nós somos hoje em 65 componentes e mais todas as famílias. Se for só o nosso grupo para o nosso hoje galpão, não cabe. Então nós fizemos uma solicitação, já protocolamos lá na Prefeitura Municipal para ter um galpão maior, que é aquele galpão Adão Nascimento com um anexo que foi construído há pouco tempo. Então eu acredito que esse galpão vai suprir as nossas necessidades, o tamanho que o grupo está, e novamente nós estamos nos comprometendo a reformar o galpão e a manter o galpão como nós temos mantido o atual galpão. É imprescindível de que nós tenhamos uma sede condizente hoje com o que é a tradição gaúcha e o que os cavaleiros têm representado para Passo Fundo. O projeto está tramitando na Procuradoria-Geral do município e nós estamos aguardando. Assim que vier a Câmara de Vereadores, eu conto com a agilidade
colegas vereadores, em especial os presidentes de comissão. Mas a gente sabe que o ano que vem é um ano eleitoral. Se não aprovarmos este ano, provavelmente não tiraremos ele do papel o ano que vem. Pela dedicação em prol da cultura gaúcha, a Câmara de Vereadores concedeu uma homenagem aos Cavaleiros do Planalto Médio. Uma placa foi entregue aos representantes do grupo. É um momento muito importante do grupo e especial para mim estar hoje à frente da patronagem. Nós temos um grupo muito coeso. Nós acabamos de fazer uma ronda crioula, onde nós servimos 1.154 pessoas no nosso café. Eu disse um desafio eu propus um desafio para o nosso grupo, que nós tínhamos que servir mais de 1.000 pessoas. O ano passado nós servimos 914 e ontem foi 1.154. Então é um absurdo o meu orgulho em ser hoje o patrão desse grupo, onde todos pegam junto, onde todos, se precisar, carregam cadeira, onde todos precisavam limpar banheiro, onde todos vão assar um churrasco, vão servir um churrasco e vão se abraçar no final. Então é um orgulho muito grande, é uma responsabilidade também, Paula, muito grande, e essa placa coroa o que nós temos feito. Acredito que foi merecido, mas eu comungo com todo o pessoal do meu grupo e também todos os tradicionalistas da 7ª região que nos dão esse apoio. Muito obrigado. Então é um reconhecimento a um grupo, Paula, que pela 15ª vez, como eu falei, representou o Passo Fundo, representou a 7ª região tradicionalista, 42 municípios envolvidos, 104 entidades e um total de 6.062 quilômetros a cavalo. Então fizemos essa justa homenagem, lançamos o desafio e, como o vereador Evandro Meirelles, que me antecedeu, falou também, a comissão tradicionalista da Câmara de Vereadores tem que sair do papel. Nós precisamos que ela entre em atividade, auxilie os CTGs, a 7ª e todas as entidades tradicionalistas. Informar os nossos ouvintes e telespectadores que já temos a Frente Parlamentar Mista do Tradicionalismo, que já está aprovada, mas por uma questão regimental ainda não foi feita a sua instalação, mas no decorrer do período será instalada essa frente parlamentar para que nós possamos fortalecer, fomentar o tradicionalismo aqui em Passo Fundo. O Sistema Municipal de Cultura é regido por uma lei de 2016. E neste ano, o Poder Executivo enviou para a Câmara de Vereadores um projeto alterando seus princípios, objetivos e financiamento. O texto foi aprovado por unanimidade nesta mesma reunião tradicionalista. O Sistema Municipal de Cultura já é uma lei que está em vigor há 3 anos. Ela é de 2016. E de lá para cá nós tivemos algumas alterações, especialmente na questão que em Passo Fundo existia antes uma fundação que cuidava da cultura, que era a Funzuctur. E uma reestruturação administrativa do governo alterou não só o nome, né, que passou de Funzuctur para Passotur, mas alterou também as atribuições. Então, ela visa tão e unicamente alterar a composição do conselho, determinando novos membros, fazer alguns ajustes para que o Conselho possa efetivamente funcionar na sua fiscalização e também na execução dos recursos públicos que são encaminhados ao Conselho para a realização das mais diversas atividades relacionadas à área aqui em Passo Fundo. Então, basicamente, será feito ajustes para a nova composição do Conselho. Conforme o líder do governo, a captação de recursos também será normalizada com a aprovação do projeto. É fundamental, é obrigatório que se faça essa alteração, porque hoje, da forma que está a lei, né, o Conselho ele está em desacordo, né, com que regra todo esse sistema que determina recursos para a área da cultura. Então agora, com esses ajustes, passa o Conselho a se tornar novamente legalizado e passa também a ter autonomia e autoridade para buscar recursos e poder aplicar na área da cultura. Nós vamos agora para o intervalo e retornamos resgatando um pouco da história do Rio Grande do Sul. É um minuto só. Seu gatinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos gatos, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida.
A segunda dose 30 dias após a primeira, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu bichinho. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Estamos no mês mais aguardado pelos gaúchos. Afinal de contas, é em setembro que acontecem os festejos farroupilhas e as famosas rondas crioulas. Mas você sabe como tudo começou? Então confira a reportagem. Para conhecer um pouco da história do Rio Grande do Sul, conversamos com a referência no assunto. Fomos até este espaço aconchegante, repleto de troféus e objetos típicos de um tradicionalista. Orley Caramês nos recebeu pilchado e, claro, com um bom chimarrão. Estudioso da cultura gaúcha, mostrou o seu acervo de livros e contou como aconteceu a primeira ronda e como surgiu a chama crioula. Vamos falar então sobre 1947, quando Paixão Cortes, tirando uma centelha da pátria, que era extinguida no dia 7, e para acompanhar os restos mortais do general Davi Canabarro, que estava sendo trasladado de Livramento para Porto Alegre, ele resolveu fazer no Júlio de Castilho, onde estudantes de todas as querências do Rio Grande, Itaqui, Alegrete, Passo Fundo, Porto Alegre estudavam na capital. E o Paixão Cortes, vindo de Livramento, criado na campanha, em fazenda, resolveu dizer que o Rio Grande existia, que o Rio Grande tinha que ser conhecido e que nós não ia comer só coisa importada, ia beber só coisa importada. Então fez a primeira ronda no Colégio Júlio de Castilho. Fez lá a ronda, levando a chama crioula, com a centelha da Semana da Pátria, como eu disse, estava sendo seguida, e lá no Júlio de Castilho fez a primeira ronda fazendo o quê? Acendendo uma chama, ficou acesa do dia 7 ao dia 13, então fizeram aquela ronda com arroz carreteiro, chimarrão, churrasco, né? Prosa, trova, poesia, gaita. Nascia aí em 1947 a primeira ronda, que hoje nós fizemos aqui em todo o Rio Grande, buscando a chama em várias querências a cavalo, 200, 800, 500 quilômetros para cultuar a tradição. Fazer uma semana ou mais de uma semana de tradicionalismo para dizer que o Rio Grande continua esperto ainda, continua de vigília. Já que nós somos o garrão da pátria, nós temos que, sempre que nem o quero, estar alerta. Mas a história não para por aí. Orley Caramês também falou sobre a criação do Centro de Tradições Gaúchas. Em 1948, o 35 CTG de Porto Alegre, juntamente com Barbosa Lessa, com Glauco Saraiva, o grande poeta, e com outros gaúchos de valor, criava-se o tradicionalismo. E o professor Donin, que era um escritor aqui de Passo Fundo, foi dar umas aulas lá pelo Rio Grande, pelo Pelotas, e passando em Porto Alegre, viu o movimento e trouxe para Passo Fundo. E como ele é um jornalista e era um homem de muitas prosas, de muita poesia, foi falar com o Múcio de Castro, que era o diretor do Jornal Nacional. Múcio, está dando um movimento lá em Porto Alegre. Disse, então veja o que é que vamos ver. O professor Donin foi se inteirar e disse, não, mas o movimento é bom, então vamos lá. E já fizeram uma reunião por aí, por Passo Fundo, com o Múcio de Castro e as lideranças de Passo Fundo e criaram, em 1952, o CTG Lalau Miranda. E desde aí a história, então, se propagou. O Lalau Miranda viajou, foi para o Rio de Janeiro, foi para a fronteira, foi para o litoral fundar CTGs.
E hoje nós somos 1.500, né? 1.500, onde 3 milhões de pessoas, mais ou menos, participam desse movimento. Admirador da cultura gaúcha, o vereador Eloy Costa resgatou o assunto em seu grande expediente. O parlamentar decidiu fazer uma referência aos patrões de 4 CTGs. Eu tive lendo um pouco sobre a história do Paixão Cortes, o início dos CTGs, mas nada melhor do que ver o Orley contar para a gente com detalhes. Eu vivi esse passado e te agradeço, Orley, pela a tua simpatia, por receber nós aqui na tua residência, por mostrar aqui o teu canto tradicionalista aqui, com muitos apetrechos gaúchos, e aqui vem a lembrança do passado. Parabéns pela tua sala, pelo teu canto aqui, e parabéns pelo teu conhecimento. E dizer, Orley, que para mim tu é o patrão dos patrões, sendo que para mim fazer essa homenagem, eu falei com alguns patrões e eles mesmos, sem eu pedir, sem eu relatar, eles disseram para mim, seria bom o Orley estar junto e fazer um relato da história. E quando um vereador faz um grande expediente e vai homenagear patrões, vai homenagear tradicionalista, eu vejo que o meu Rio Grande está salvo. Como dizia um poeta, se a honra perdura, o Rio Grande está salvo. E quando o Eloy Costa, com seu grande expediente, faz isso, meu Rio Grande se aflorece, meu Rio Grande se enche de luz. Está prevista para amanhã a abertura dos envelopes com a candidatura das empresas para a elaboração do projeto técnico de pavimentação da BR-153, entre Passo Fundo e Erechim. Conhecida como Transbrasiliana, a rodovia é a 4ª maior do Brasil e atualmente tem um tráfego de 1.300 veículos diários, conforme estudos do DENIT. A partir destas melhorias, estima-se que o número ultrapasse os 5.500 veículos por dia. O edital confirmando a licitação foi entregue a lideranças regionais no último fim de semana na UPF. O programa Educação e Cidadania de hoje vai falar sobre a APAC. O método que está sendo implementado em Passo Fundo foi criado para recuperar pessoas com penas privativas de liberdade e reintegrá-las ao convívio social de forma humanizada. Acompanhe então um trecho da entrevista com a juíza da Vara Regional de Execução Criminal, Lisiane Sasso, e também o presidente da APAC, Vinícius Toaza. Nós estamos trazendo para Passo Fundo algo que dá certo, algo que já acontece no Brasil, né? E algo que vem para ajudar a sociedade. Ela não vem para beneficiar o apenado. Embora o nome de assistência e proteção, isso significa humanização da pena, mas dentro de ditames disciplinares, rigidez e de cumprimento efetivo da lei de execuções penais. Que hoje nós não temos um tratamento penal, nós não temos um efetivo cumprimento da lei. O que nós temos hoje são pessoas sendo jogadas dentro de um sistema que não tem condições de espaço, não tem estrutura médica, não tem estrutura mínima sanitária, não tem estrutura de saúde, não tem nada. De cada 100 presos que entram no sistema tradicional, de regra geral no Rio Grande do Sul, 7,2 voltam a delinquir, a cometer novos delitos. Enquanto que na APAC, pelos índices que temos nacionais, de cada 10 pessoas que adentram no cumprimento do sistema APAC de pena, apenas 1 volta a delinquir novamente. Em algumas APACs, inclusive, não voltam nenhum. Então depende. E por que faz com que algumas APACs ainda 1 volta a delinquir? Quando o método não é cumprido à risca. E por isso, então, a FEBAC, que é a Federação das APACs do Brasil, ela fiscaliza de forma mensal todas as APACs existentes no Brasil e fora dele também, porque esse modelo foi exportado para outros países. E quando não cumpre de certo modo, com rigidez, aquilo que é os preceitos da APAC, toda a metodologia, que vai consistir em várias situações que ainda nesse programa dessa noite estaremos falando um pouquinho, ele se considera um presídio normal e não mais uma APAC. Então, o que garante o sucesso é o cumprimento na risca integral, de forma disciplinar rígida, o método APAC.
O programa Educação e Cidadania vai ao ar logo após a sessão plenária. Uma boa noite e até amanhã.